O Escolha Escola vai entrevistar hoje a psicóloga do Colégio Einstein, Marília Lípolis. Obrigado pela presença, Marília. Agradeço. E a gente vai falar aqui de um assunto que interessa demais você, pai e mãe de aluno em idade escolar, principalmente adolescentes, que é a questão da síndrome do pânico. Muita gente pensa que a síndrome do pânico atinge somente adultos por volta de 40 anos, mas não é bem assim. E é desse ponto que eu gostaria de começar com a nossa conversa, Marília. Adolescentes também estão suscetíveis? Estão, né? Boa noite, é um prazer estar aqui. Chico, muito interessante que, enquanto até o Pasquim estava falando, eu fiquei pensando, né, que é justamente, né, nessa conectividade que nós estamos tendo aqui, desses recursos que a nossa juventude está inserida hoje, né? Então, são várias janelas. Então, o que você recebia aqui, o Rafael era diferente. A Fabiola também. Então, é esse universo de informação que hoje o nosso jovem, o nosso adolescente tem acesso. E como trabalhar com isso, né? Como lidar com isso, como que nossos jovens, diante de tanta informação, de tantas escolhas, sobrevivem, vamos dizer assim, né? Como não ser impactado por tanta informação. A síndrome do pânico e também, vamos pensar, síndromes da ansiedade que estão relacionadas a ela, dos últimos 25 anos, é a síndrome que está sendo mais estudada, né? E é muito interessante porque a gente tem, né, até um pré-conceito de adolescente com síndrome do pânico, com crise de ansiedade. Imagina, na minha época não era assim. Imagina, na minha época meu pai pegava um chinelo, olhava para mim, era 1, 2, 3 e acabou, né? Imagina, é frescura, é isso. Mas não, é real, tá? Dentre os transtornos da infância e adolescência, 10% são transtornos ligados à ansiedade. Infantil, a gente tem um pouquinho da questão da ansiedade da separação e de fobias específicas. Na infância também? Também. Acontece? Tá? Tem registro de síndrome do pânico? Isso. Na verdade, a gente não poderia dizer síndrome do pânico. A gente poderia, porque a síndrome do pânico, ela advém de uma síndrome de ansiedade, né? Uma comorbidade, vamos dizer assim. Então, num quadro infantil, demanda infantil, o que a gente pode pensar que está associado? Então, síndrome de separação, fobias específicas. Então, às vezes é o medo do bichinho do trenzinho, aquele que roda na cidade, né? A síndrome da separação, tanto de pais de divórcio, mas como também o da escola, do início escolar. Passando já para a fase da adolescência, então a gente tem aí fobias sociais, TAGs, que é o transtorno de ansiedade generalizado, e aí, combinando com a síndrome do pânico, né? Se a gente pensar, se eu te perguntar para vocês, fizer uma pergunta para vocês, quem daqui já teve, né? Sudorese, taquicardia, uma sensação que não vou dar conta do dia, não vou conseguir, uma eminência de morte, vamos dizer assim, né? Um frio na barriga, coisa. Isso são sintomas, né, de uma crise de ansiedade. Você está dizendo, em linhas gerais, que qualquer pessoa está suscetível e provavelmente já teve uma situação assim. Todo mundo. 1,6% ao longo da nossa vida nós vamos ter, né? Estudos apontam que todo mundo passará por situações assim. Mas o que difere um do outro, né? Acho que a gente tem que pensar a história de vida de cada um, os enfrentamentos de cada um, e pensar também um pouquinho que, para se tornar algo patológico, a incidência dela e a intensidade dela acontece de uma maneira diferente. Ela pode acontecer como um episódio único, de repente um adolescente, um pré-vestibulando que está, né, nessa imersão dessa pressão da escolha, já fiz 2 anos de cursinho, já fiz 3, eu tenho que passar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, um universo de possibilidades, e aí
eu entro em pane, né? Como resolver situações assim? E pensando um pouquinho, né, nos nossos adolescentes, acho que 3 pilares são importantes. Tomada de decisão. A gente pode pensar também na questão do autocontrole. E outro fator importante é a resolução de problemas, né? Então, os nossos adolescentes, a nossa meninada, muitas vezes não tem esse repertório, até porque às vezes em casa falta esse apoio, falta a validação do que ele está sentindo. Marília, eu tenho uma pergunta aqui para acrescentar nessa discussão do Gustavo Borghini. Sim. Ele pergunta justamente em cima do que você já comentou, como diferenciar crise de pânico e crise de ansiedade. Existe esse limite? Boa noite, Gustavo. Tenho um carinho enorme por ele. Gustavo, eu acho que a questão, né, da diferença é a incidência dela, o quanto ela vai acontecendo, a prevalência dela e o nível de sofrimento, né, de prejuízo que ela traz para o adolescente. É claro que se isso fica muito recorrente, uma avaliação médica é necessário, né, uma avaliação de um psicólogo e de também entender um pouquinho, Gustavo, o contexto que essas situações vão acontecendo, né? Então, eu acho que nem tudo é síndrome do pânico, nem tudo é uma crise de ansiedade, até porque, Chico, Pasquim, a ansiedade, ela é importante, né? Para funcionar. Exatamente. Nós funcionamos com ansiedade. O medo também ele é importante, né? O medo ele nos freia em algumas situações e a ansiedade, né? Vamos dizer a emoção ansiedade, né? Assim a gente pode caracterizar, ela nos seleciona. Ela nos impulsiona. Então, para estar aqui hoje, eu tive uma ansiedade antecipatória, eu me preparei para estar aqui, é uma novidade, mas é uma novidade que vai me agregar, que vai me amadurecer. Mas a partir do momento que ela tem um efeito rebote para o adolescente de exclusão, de sofrimento, né? E eu acho que é aí que deve estar o desafio para os pais, Perfeito. né? Como identificar o que é uma ansiedade, Perfeito. que pode até impressionar no primeiro momento, o pai e a mãe vendo o filho ansioso demais, né? E daquela situação em que precisa um acompanhamento, né? E acho que se a gente pegar um pouquinho, né? Uma coisa que eu quero enfatizar bastante é que a maneira como você foi criado, que eu fui, né? Quando a gente fala, né? Na minha época era assim, e era diferente do que é hoje. Então, se a gente ficar reproduzindo modelos de que os nossos pais, os nossos avós, né, agiram hoje, não vai funcionar, né? E ao invés de te conectar com o seu filho, vai te afastar, vai destruir a sua relação com ele, vai empobrecer e não vai ser fortalecedora. Então, é importante para um pai validar aquilo que o filho traz, né? Saber onde ele se conecta, o que ele sente, né? Porque muitos pais, naquela loucura, e assim, se a gente pensar também, a rotina, a agenda de um adolescente hoje é maior até que a de um adulto. Tá certo. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já já a gente volta para responder a série de perguntas que estamos recebendo sobre a síndrome do pânico entre adolescentes. Para não perder nosso conteúdo e lives com os entrevistados, siga nossa página no Facebook e também no nosso canal no YouTube.